Nós previmos tudo isso. Lá em junho de 2025, avisamos que a contagem regressiva para uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã havia começado. A Operation Midnight Hammer terminou, mas as tensões só aumentavam. E menos de um ano depois, começou a Operation Epic Fury. The Military Show destacou a preparação. Agora prevemos como a guerra com o Irã acabará. Vamos analisar a situação atual da guerra com o Irã. Agora, os Estados Unidos impuseram bloqueio no Estreito de Hormuz para enfrentar as tentativas anteriores do Irã de fazer o mesmo. O bloqueio dos Estados Unidos visa enfraquecer financeiramente o Irã, o que influenciará o cenário de fim de guerra que prevemos. Mas o Irã ainda não vai sair de cena discretamente. O regime ainda tenta tornar o estreito proibido para navios comerciais e petroleiros. Em 22 de abril saiu a notícia de que a Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, interceptou 2 navios tentando cruzar o estreito. Tudo isso ocorre durante um cessar-fogo instável entre Estados Unidos e Irã. O governo Trump quer que o Irã reabra o estreito e entregue materiais nucleares. O Irã está aberto à reabertura, mas rejeita entregar o material. As negociações continuam, mas seu status é incerto e vários sinais apontam para uma retomada da Operation Epic Fury, se nada mudar. As esperanças de novas negociações até o fim de abril estão sumindo. Podemos estar vendo o barril de pólvora prestes a explodir novamente. Se isso ocorrer, 3 fatores podem decretar o fim da guerra. Nenhum deles é bom para o regime. Vamos começar pelo primeiro fator: o colapso do regime islâmico do Irã por dentro. Um dos pontos mais notáveis das operações Epic Fury e Roaring Lion é a precisão com que Estados Unidos e Israel atingiram líderes do regime iraniano e da Guarda Revolucionária Islâmica. O ex-líder supremo Ali Khomeini estava morto nas primeiras 24 horas da guerra. Bombas penetradoras o eliminaram em um complexo secreto com outros compatriotas. Desde então, vários líderes iranianos morreram. Mais de 40 comandantes militares iranianos foram mortos uma semana após o início da campanha dos Estados Unidos e Israel. Entre eles, o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, Major-General Mohammad Pakpur, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã e o ministro da Defesa, General Aziz Nazizadeh, também foram eliminados. Estados Unidos e Israel se concentraram em incapacitar centros iranianos de comando e controle e em destruir novamente a sede da Guarda Revolucionária Islâmica na primeira semana da guerra. Havia 2 propósitos em tudo isso. A resposta do Irã à Operação Epic Fury foi prejudicada pela perda de muitos líderes políticos e militares. É difícil organizar uma resposta quando quem a organiza morreu. Corte a cabeça da cobra e o corpo morre. A morte ocorre lentamente, levando ao segundo propósito. Os Estados Unidos queriam criar um cenário onde o regime do Irã se destrói por dentro. Fraturas internas podem destruir o Irã e já surgem sinais de problemas no regime que podem causar disputas de poder. Veja o sucessor de Ali Khamenei, seu filho, Mujtaba Khomeini. Parece lógico que o filho seja o herdeiro aparente do pai, e alguns podem chamar isso de abordagem régia para lidar com a crise de liderança causada pelos ataques iniciais dos Estados Unidos. Porém, o jovem Khamenei não é a figura que o regime iraniano precisa agora. Quase ausente da TV estatal, o regime foi acusado de usar vídeos de IA de seu novo líder supremo para provar que ele está bem. Mujtaba Khamenei teria sido gravemente ferido nos ataques que mataram seu pai. O regime do Irã precisa de uma figura forte para manter seu controle autoritário sobre o país. Mujtaba Khamenei não é essa figura. O caminho para colocar o jovem Khamenei no poder foi tudo menos tradicional. O Irã costuma usar um processo meritocrático e consultivo para escolher o líder supremo, mas isso não ocorreu desta vez. A Guarda Revolucionária influenciou na escolha rápida de um novo líder. A necessidade de continuidade foi alegada. Mas a ascensão de Mujtaba Khamenei vai contra toda a ideologia do regime iraniano. O sangue não determina quem lidera o Irã. Pelo menos, não deveria. A autoridade espiritual necessária para ser líder supremo precisa ser conquistada. A própria fundação do regime do Irã foi em oposição à monarquia Pahlavi, e agora o Irã está descambando para sua própria estrutura monárquica. Haverá muitos no país que não ficarão felizes com esse rumo dos acontecimentos. E agora que a poeira está baixando e que os Estados Unidos trocaram bombas por bloqueios, perguntas podem começar a ser feitas. A principal delas: Mujtaba Khamenei é o homem certo para o cargo? As bases meritocráticas e espirituais que uniam o regime do Irã foram destruídas, abrindo espaço para mais frustrações e tensões nesta nova versão fragilizada do regime iraniano. Isso será mais claro na Guarda Revolucionária Iraniana.
Apesar de nomear Mujtaba Khamenei para mostrar unidade, a Guarda Revolucionária Iraniana é, na verdade, uma rede complexa de facções e líderes regionais. A sede da Guarda Revolucionária Iraniana e muitos dos homens que centralizavam todas essas facções e regiões já não existem. Povos baluches, curdos, azeres e árabes formam a Guarda Revolucionária Iraniana, e suas tensões étnicas junto ao caos na liderança atual podem gerar conflitos civis. Um líder forte e carismático pode desafiar a ascensão de Mujtaba Khamenei, levando a uma guerra diferente da dos Estados Unidos. As autoridades do Irã já sabem que isso é perigoso. Em 5 de março, enquanto Estados Unidos e Israel finalizavam a campanha inicial para cortar a cabeça da serpente do regime, o Middle East Eye informou que líderes políticos e militares iranianos já se preparavam para uma possível guerra civil. A Guarda Revolucionária Islâmica e o Exército do Irã receberam ordens para agir de forma independente se perderem contato com o comando central e ganharam mais poderes. E se essas duas forças militares tiverem agendas diferentes? Ambas também foram enviadas para as regiões Oeste, Sudeste e Sudoeste do Irã, focos de movimentos separatistas, segundo o Middle East Eye. O Kurdistão pode ser um problema. Dias após a Operação Fúria Épica, 5 milícias curdas iranianas no Kurdistão iraquiano anunciaram aliança estratégica para derrubar o regime do Irã. As peças para uma guerra civil estão se encaixando. Para os Estados Unidos, isso significa que o fim da guerra contra o Irã pode simplesmente envolver apenas esperar e deixar essas peças se assentarem. O regime está fraco, assim como seu novo líder supremo, tanto fisicamente quanto em sua reivindicação de poder. A Guarda Revolucionária Islâmica e o Exército do Irã estão cada vez mais divididos e focados tanto em conflitos regionais quanto em enfrentar os Estados Unidos. Fora do Irã, grupos étnicos oprimidos pelo regime há décadas estão formando alianças. Talvez o trabalho difícil já esteja feito. Agora os Estados Unidos talvez só precisem esperar o regime do Irã se destruir por disputas internas e conflitos civis. Esse primeiro fator vai enfraquecer ainda mais a liderança iraniana já dividida. O segundo fator pode reforçar o primeiro e melhorar muito o resultado da Operation Epic Fury quanto à futura liderança do Irã. Antes de tudo, fazemos The Military Show para mostrar como o poder realmente funciona. Se você é novo no canal, inscreva-se para não perder o próximo conteúdo. Então, fator 2. O povo do Irã se ergue e derruba o regime de vez. Já falamos sobre as divisões e vimos muitos exemplos delas tanto nas ruas quanto na hierarquia do Irã, quando a morte de Ali Khamenei foi anunciada. Alguns iranianos lamentaram como foram instruídos. Muitos comemoraram a morte de Khamenei em várias cidades do Irã, revelando descontentamento com o regime que originou os protestos de inverno e levou o país à situação atual. Esses protestos também mostraram como o regime iraniano reprime a dissidência. No fim de janeiro, esses protestos já tinham deixado 6.000 mortos confirmados. O número real pode ter sido maior. Segundo The Guardian, 33.000 ou mais iranianos podem ter morrido ao protestar contra seus líderes durante a guerra. Reprimir levantes não é novidade para o regime do Irã. A população do Irã já se levantou várias vezes no século XXI. Em 2009, 2019 e 2022, antes dos protestos de janeiro de 2026. Cada vez, a repressão do regime a esses protestos aumentou. Os soldados recebem ordens para atirarem mais civis, aumentando a raiva nas ruas e a divisão na Guarda Revolucionária e Forças Armadas do Irã. Muitos soldados vão questionar por que apontam armas para seu próprio povo em vez de defender o país. Esses soldados podem agora estar se questionando. Eles viram bombas dos Estados Unidos e Israel devastarem a ilha de Karg, destruírem a liderança e grande parte da infraestrutura militar do Irã. Eles também testemunharam Mojtaba Khamenei subir ao poder de forma contrária ao propósito da Revolução Iraniana, que visava acabar com a transferência hereditária de poder. Quanta simpatia cresce entre militares do Irã pelas pessoas contra as quais os soldados do país estão atirando? Os protestos de janeiro de 2026 pareceram diferentes. Eles foram um sinal claro de que o regime do Irã, mesmo em seu momento mais poderoso, nunca poderia realmente suprimir a vontade de seu povo. Ainda existem organizações da sociedade civil no país que o regime reprimiu, mas nunca eliminou completamente. As operações Operation Epic Fury e Operation Roaring Lion foram mais inteligentes na escolha de alvos do que parecem. O aparato militar do Irã foi desmantelado, mas grande parte da infraestrutura administrativa civil permanece intacta. Essa foi uma decisão proposital. A infraestrutura ainda está de pé. Aqueles que podem se levantar contra o regime do Irã podem fazer a transição para o poder de forma muito mais suave.
A República Islâmica está mais próxima de cair do que nunca. A queda pode ocorrer pela resistência do povo e pela recusa dos soldados em matar civis para proteger um líder imposto. No entanto, a derrubada do regime do Irã não vai acontecer da noite para o dia, e não é algo que pode ser alcançado apenas com a frustração nas ruas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao povo do Irã que retomasse seu país. Fica claro o desfecho que os Estados Unidos desejam para a guerra com o Irã. A raiva nas ruas precisa ser canalizada. Uma figura simbólica ou um líder capaz de unir as massas fragmentadas em uma força para enfrentar a República Islâmica abalada. O que é necessário é uma combinação de liderança clara com uma visão convincente para o futuro do Irã. O Irã já teve pessoas assim antes. O Movimento Verde, que surgiu das eleições contestadas de 2009, apresentou o ex-presidente Mohammad Khatami e o ex-primeiro-ministro Mir Hossein Mousavi. Suas vozes foram reprimidas pela República Islâmica, mas agora ela foi desmascarada e exposta como farsa pelos ataques dos Estados Unidos e Israel. A repressão não é tão simples como era antes. Para acabar com a guerra, os Estados Unidos devem apostar na vontade do povo iraniano de remover o regime. Os Estados Unidos já criaram divisões na liderança do Irã. Agora chega o momento de apoiar o povo no Irã. Esse apoio pode vir por meio de mais ataques aéreos que enfraqueçam o que resta da liderança atual do Irã. Ataques aéreos não bastam para acabar com o regime. Seria preciso uma campanha terrestre. Os Estados Unidos não estão prestes a mobilizar 500 mil soldados, como a Foreign Affairs afirma que seriam necessários para tomar o Irã. Os Estados Unidos poderiam emprestar sua experiência militar a um grupo iraniano que se levante contra o regime. Os Estados Unidos já contam com milhares de militares no Golfo, entre eles os distribuídos por bases militares, os paraquedistas e as unidades expedicionárias da Marinha, enviadas pela Operação Fúria Épica. Essas forças terrestres podem realizar assaltos anfíbios nas ilhas do Irã no Estreito de Hormuz, levando ao terceiro fator que discutiremos em breve. No entanto, se o povo do Irã encontrar um líder e uma visão que possam seguir, os Estados Unidos podem ser capazes de usar suas forças terrestres para ajudar. Treinamento e aconselhamento tático serão essenciais para quem tenta organizar uma revolta no Irã, assim como criar bases dentro do Irã, a salvo da influência da Guarda Revolucionária ou do exército iraniano. Nada disso será limpo. Células adormecidas no Ocidente e grupos regionais no Irã causarão problemas. Mas o que os Estados Unidos têm agora é uma oportunidade de se envolver no planejamento para uma transição para além do regime atual. O povo do Irã pode ser decisivo para concretizar essa transição. Porém, outro fator vai influenciar o desfecho da guerra com o Irã: os Estados do Golfo. Se a resposta do Irã à Operação Fúria Épica prova algo, é que o Irã não é tão poderoso e ameaçador quanto tentou parecer no Oriente Médio por décadas. Sim, já atacou estados do Golfo com mísseis e drones. Só nos Emirados Árabes Unidos, 2.800 mísseis e drones iranianos atingiram predominantemente alvos civis desde o início da guerra. A situação temida pelos estados do Golfo chegou, e apesar dos ataques perigosos do Irã, talvez não sejam tão graves quanto eles esperavam. Uma das coisas que essa guerra fez foi tirar as alianças que os Estados Unidos têm com muitos estados do Golfo das Sombras e trazê-las à luz pública. Segundo o Atlantic Council, estados do Golfo sentem que sofrem retaliações por alianças não debatidas publicamente. Agora essas alianças chegaram a um ponto de virada. A ambiguidade foi deixada de lado quando o Irã bombardeou bases dos Estados Unidos em todo o Golfo. Os Estados Unidos poderiam tanto preparar o povo iraniano para assumir o poder no lugar do regime, quanto fortalecer alianças, mesmo não declaradas, com inimigos do Irã no Golfo para aumentar a pressão. Essa pode ser a chave. Os estados do Golfo têm conhecimento e recursos que os Estados Unidos não têm. Se uma transição acontecer, eles precisam estar no centro desse processo. Os Estados Unidos devem incluir esses estados no planejamento da transição. Investindo nas sociedades civis e na Constituição do Irã, os Estados Unidos podem colaborar com estados do Golfo para evitar que o poder iraniano caia nas mãos de ditadores militares ou ideólogos extremistas. O inimigo pode se tornar um amigo se os Estados Unidos jogarem bem suas cartas e aproveitarem a oportunidade de ser a base sobre a qual uma região do Golfo mais cooperativa será construída. Preparar a ajuda e planejar o futuro do Irã deve ser feito agora. Vácuos de poder são preenchidos rapidamente quando não há um plano em andamento, e essa é uma situação para a qual os Estados Unidos precisam se preparar. Apoiar os estados do Golfo, o povo iraniano e grupos no Irã dispostos a lutar contra o regime atual gera uma unidade que a liderança já fragmentada pelos Estados Unidos não consegue igualar. Depois vem a pressão. Com o apoio total dos estados do Golfo, os Estados Unidos podem pressionar mais o Irã.
Ataques contra o regime poderiam ser realizados a partir do território desses estados. Os estados do Golfo, por sua vez, poderiam oferecer aos Estados Unidos uso operacional total de seu espaço aéreo, o que torna futuros ataques aéreos muito mais fáceis de executar. Esses estados poderiam fornecer apoio logístico para uma revolta em solo iraniano. O grande valentão do Oriente Médio logo veria que pouco pode contra uma força unida liderada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também fariam bem em aceitar a ajuda que está sendo oferecida por outras nações. A Ucrânia está em posição de se tornar um ator-chave. A Ucrânia já está assinando acordos de uma década com várias nações do Golfo, que já estão se beneficiando da expertise em drones, conquistada com muito esforço pelo país. Mais de 200 especialistas ucranianos em drones atuam no Golfo, ajudando os estados do Golfo a combater a ameaça dos drones Shahed do Irã. Isso aumenta a pressão sobre o regime do Irã, que perde influência ao ter uma de suas principais ameaças enfraquecida. Falando em poder de barganha, ao Estreito de Hormuz. Voltamos ao bloqueio citado no início do vídeo. Trump diz que ele custa ao Irã 500 milhões de dólares por dia em vendas perdidas de petróleo e gás. É muito perder esse valor por dia, ainda mais para um regime já com dificuldades financeiras, tentando manter união contra os Estados Unidos. Manter o bloqueio no Estreito de Hormuz, talvez com reforço de forças terrestres tomando as ilhas e regiões costeiras que o Irã usa para lançar Shaheds e lanchas rápidas contra navios comerciais, vai minar a força econômica do regime. Novamente, é tudo uma questão de pressão. Essa pressão pode ser usada para forçar negociações que levem o regime do Irã a abrir mão de seus materiais nucleares. Mas nossa previsão é que a Operation Epic Fury, no final das contas, leve à mudança de regime. O regime atual está enfraquecido e seu líder tem autoridade questionável por causa da nomeação. Grupos separatistas estão surgindo e o Irã descentraliza e fortalece suas forças militares para reprimi-los. Nas ruas, o povo continua demonstrando uma vontade impressionante de mudança, que poderia ser direcionada se o líder certo for encontrado e o apoio adequado for fornecido. Os estados do Golfo percebem que o Irã não é tão perigoso quanto pareciam acreditar. Os Estados Unidos têm chance de promover mudança real e substancial. As bases já foram lançadas e a pressão já está sendo aplicada. Mas para que nossa previsão se torne realidade, os Estados Unidos precisam focar no planejamento para um Irã pós-regime. Essa é a nossa previsão sobre os próximos passos da guerra com o Irã. Veja também nosso vídeo original, onde antecipamos os acontecimentos recentes no país. Após as operações Rising Lion e Midnight Hammer, algo maior do que muitos perceberam ocorreu. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar mais análises da Operation Epic Fury. Obrigado por assistir.